Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou você está querendo entrar nesse universo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada muito especial. Vou apresentá-la já. Antes, obviamente, de apresentá-la, queria convidar todo mundo aí para seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal aqui para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é jornalista com pós-graduação em formação de escritores no Instituto Superior de Educação Vera Cruz, onde hoje também dá aulas. Depois de quase 30 anos atuando em redações de jornais e revistas, começou a escrever para crianças e jovens. Hoje tem mais de 30 livros voltados para esse público, com títulos publicados em diversos países. Em 2022, o livro Sonhos, lançado pela Salamandra, em coautoria com Daniel Condo, conquistou o Prêmio Jabuti na categoria Literatura Infantil. E seu romance de estreia, O Último Sábado de Julho, Acontece Quieto, lançado pela Autêntica Contemporânea, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023. Pelo mesmo selo, lançou esse ano o Ressuscitar Mutantes. Mamutes, que a gente vai falar bastante dele aqui durante a nossa conversa, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui ao História Diversa, Silvana Tavano. Obrigada. Depois de errar o nome do livro, mas a gente vai falar bastante dele aqui, então a gente vai corrigindo aí durante a conversa. Mas os mamutes são mutantes mesmo. Os mamutes que serão eventualmente ressuscitados não vão ser mamutes legítimos. É verdade. E o livro fala tanto sobre mutação, talvez por isso também que eu fiquei com isso na cabeça. Bom, pra gente começar nosso papo aqui, conta pra mim aí, ou pra gente, como que bateu essa coisa da palavra aí na sua porta. Você vem das redações, né, de jornais, revistas e tudo, parte ali para uma carreira de escrever livro infantil, depois vai pro romance. Como é que começa essa história aí pra você? Bem cedo, um pouco mais tarde? Começou bem cedo. Bem cedo. Mas, enfim, eu lembro que eu era garota, adolescente, escrevi alguns contos, cheguei a ser premiada nos concursos assim bem periféricos, mas já fui ficando animada. Aí escrevi um romance. Imagina se é possível escrever um romance com 16, 17 anos. Não, né? Mas eu achava que, né? E aí, enfim, eu mandei esse romance para um concurso que na época era muito... era o concurso de literatura que tinha, que só os grandes escritores entravam. Eu fiquei muito triste que eu não fui sequer, imagina. Sequer mencionada. Falei, não é para mim, né? Mas não foi bem isso. Eu, na verdade, na hora de prestar vestibular, pensei em fazer letras, mas me deparei com a questão do trabalho. Falei, letras, eu não queria ser professora, eu achava que letras ia me levar para uma coisa mais acadêmica, Sim. né? Então fui para o jornalismo, porque tinha a ver com escrita, né? Obviamente, e porque eu tinha que pagar boletos, né? Então era mais fácil trabalhar como jornalista. E me encantei com essa carreira, fiquei 30 anos no jornalismo, mas aquele sonho da escrita jamais me abandonou. Dessa escrita literária, né? Porque no jornalismo você acabou escrevendo muito também nesses 30 anos, né? Eu nunca fui boa jornalista, viu? Minhas colegas de redação... Mas escritora... Não, nem estou dizendo isso, mas eu não era boa repórter, né? Eu tinha pudor de fazer perguntas muito, assim, pontudas para os meus entrevistados. Não me tira da redação para fazer entrevista, porque não era a minha, né? Tanto que eu só entrevistava escritores. Entrevistei o Ziraldo, a Lígia Fagundes Telles. Nossa, que maravilha. Entrevistei vários escritores para Marie Claire. Eu trabalhei os últimos 15 anos lá na Marie Claire, né? Demais. Mas, uma assim, bela marca também. Mas eu não era uma boa repórter. Meu negócio era ficar na redação editando o texto, mexendo com o texto, né? Então, era o que eu gostava de fazer. Mas, depois de tantos anos, eu já estava bastante... cansada de escrever sobre... Eu era editora de moda e beleza. De beleza e saúde. Então, os meus assuntos eram câncer de mama, dieta e batons, né? Não mudava muito. O cardápio era esse, e as revistas femininas, assim como as revistas para bebês, para as grávidas, elas anualmente vão repetindo os temas, porque os leitores mudam, né? Mas os temas continuam sendo aqueles. Sim. Então, não mudava tanto assim. Obviamente, tinha progressos na perspectiva do câncer de mama, por exemplo, de um ano para o outro, mas, né? Então, eu fui ficando muito cansada, né? E queria mudar de assunto, e acabei, por conta de querer me distrair, eu fui fazer um
um curso que era fácil, porque era perto da Globo, a Globo era aqui no Jaguaré, então era fácil de sair da Globo e chegar no Veracruz, onde tinha um curso voltado para professores, que era sobre literatura infantil. Meu filho estudava no Veracruz, ele era pequenininho, e eu liguei lá, perguntei se eu, sendo mãe da aluna, podia fazer o curso, que era só para mudar de assunto mesmo, até para me renovar, para poder escrever sobre os batons e o câncer de mama com uma linguagem um pouco mais, com mais frescor. Né? E aí deixaram eu fazer o curso. E aí, durante o curso, fui fazendo lá os exercícios, as propostas de exercício que a Márcia Fortunato dava na época. Márcia, que hoje é coordenadora do Instituto de Formação de Escritor do Veracruz, né? Era um sonho dela desde aquela época. Nós ficamos muito amigas desde aquela época e ela me incentivou muito. Eu lembro que logo numa primeira devolutiva de um exercício, ela me escreveu assim: você já nasceu escrevendo para criança? E eu absolutamente nunca tinha pensado nisso, né? Mesmo, né? Ser escritora, sim, mas escrever para criança, nunca tinha pensado. E alguns daqueles exercícios acabaram virando livros, né? Saíram os primeiros livros. A Creuza em Crise, que é uma bruxa, saiu pela Companhia das Letrinhas já naquele mesmo ano. E aí eu me vi com uma nova perspectiva, porque as coisas foram dando certo. E eu acho que tinha uma ligação ali com a literatura infantil naquela época da minha vida, porque o meu filho era pequeno e eu lia muito para ele. Né? Eu até comentei isso na Flip, numa mesa com a Socorro Racioli. Sim, foi maravilhosa, inclusive. Eu comentei com ela que eu inventava histórias para ele, e ele falava: mãe, você não sabe contar história, você não sabe segurar o drama. Então, eu tinha o maior trauma disso, porque ele adorava as histórias do pai, que eles viajavam lá pelas galáxias, enfim, essas loucuras que o Dudu inventava, né? Meu marido, mas ele não gostava das histórias que eu inventava. Então eu preferia ler, eu lia a Eva Furnari, e eu lia um monte de gente maravilhosa para ele, e eu ficava encantada com a literatura. Então eu acho que tinha eu estava contaminada por ótimas leituras que eu fazia para ele. E comecei a escrever, e foi dando certo. E daí 30 livros. E daí 30 livros, Pois é. Mas aquele sonho lá do romance nunca tinha desaparecido, né? E só que aí, quanto mais eu ia sendo bem-sucedida na carreira de escrever para crianças, para jovens, né? Para pequenos e jovens, mais parecia ser mais difícil escrever para grandes, né? Porque tem uma coisa que... Isso eu ia te perguntar, esse paralelo. Tem uma questão que é assim: quem já escreve romances adultos e resolve escrever para crianças, ok, né? Mas o contrário não é assim tão simples, né? Temos a Ana Maria Machado, que escreveu muitos romances para adulto, mas a carreira dela, vamos combinar aqui, assim, onde ela fez mais sucesso, onde ela teve maior grande reconhecimento, foi no infantil e no juvenil, né? E ela é uma grande escritora, né? Então, eu tinha essa questão muito minha mesmo, né? De achar que talvez não fosse o caso, mas tinha o desejo. E aí eu fui fazer o curso. Eu já tinha não sei quantos livros, muitos livros publicados, e a Márcia falou: mas para que você vai fazer curso de formação de escritor? Eu falei: porque eu preciso aprender, porque é um outro registro. Uma narrativa, né? Uma outra narrativa, mas né? é um outro registro mesmo, né? E eu sentia que tinha eu sempre li muito a minha vida inteira, desde sempre fui uma leitora voraz, mas eu sentia que faltavam referências, faltava um chão ali para eu me autorizar a escrever para os grandes. E aí foi assim: o último sábado de Júlia Amanhece Quieto foi um projeto que nasceu lá durante essa minha pós. Não publiquei imediatamente, porque... aí, sei lá, agora quando eu terminei a pós, eu ainda quis trabalhar nele, depois veio a pandemia, enfim, demorou. Chegou um ponto que, inclusive, eu falei para minha agente, para a Lúcia Riff, falei: ninguém quer publicar isso, esquece, desencana, não mostra para ninguém, porque eu morri de vergonha, não quero mais, esquece, vamos deixar para lá. E quando eu falei vamos deixar para lá, aí apareceram 3 editoras querendo publicar. Trabalho da Lúcia Riff, devo dizer, né? Que me ajudou muito nisso. Porque eu acho que tem mesmo essa questão... mas ela não escreve para crianças, né? Então, isso eu ia te perguntar. Como é que foi essa... Você tem um preconceito aí, né? Essa coisa, você escreve muito para criança. Não sei se é preconceito talvez é uma palavra... Não seja a palavra, mas uma taxação.
É como se as coisas fossem muito compartimentadas. Exato, muito caixinha. Ela tá na caixinha da literatura infantil. Exatamente. E não são, né? Não são. Tanto que enquanto eu estava escrevendo O Ressuscitar Mamutes, aconteceu uma coisa engraçada que eu já contei em algumas ocasiões. Acho que se você estava lá nessa mesa da Socorro, eu posso ter contado lá também. Teve uma noite que eu fui dormir muito chateada, com uma sensação de que eu nunca mais ia conseguir escrever para criança. Porque quando você está mergulhada mesmo numa história, numa narrativa, conversando com seus personagens enquanto você está perdida na marginal, procurando o caminho, né? Como eu fiquei perdida para chegar aqui, quando você está convivendo com personagens e com narrativas outras, né? Parece que não cabe mais esse olhar lúdico para o mundo, esse olhar curioso que faz perguntas e que é um outro olhar, né? Que é a partir desse outro olhar que saem outras histórias, né? Então, eu fui dormir com a sensação de que eu nunca mais ia conseguir escrever para criança, porque eu estava muito mergulhada numa narrativa que não tem nada de infantil. E, ao mesmo tempo, fui dormir pensando num tempo que eu queria escrever sobre ele nesse livro, esse tempo do ainda, né? Que ainda não foi, ainda é, ainda ontem, quem sabe ainda virá a ser. Então, ele é um tempo que não está no relógio, é um tempo que tinha muito a ver com a suspensão, né? Ainda, que era o que a gente vivia naquela época da pandemia, que foi quando eu escrevi Os Mamutes. Perfeito. Quando eu acordei, eu escrevi um livro infantil que se chama Ainda. Então, contei essa história toda para contar que essa compartimentação é uma invenção nossa, porque o processo criativo, né, é completamente misterioso e leva a gente por caminhos que a gente sequer imagina. Nem imagina que a gente vai perseguir, né? Então... E com relação ao tempo, assim, o romance, né, tem muito mais páginas, é muito mais denso, é muito mais, né, enfim. E aparentemente, quando você pega um livro infantil, aparentemente, né, tem ali 15, 20 páginas, frases, mais a ilustração e tudo, aparentemente, parece duas coisas muito distintas, né, do ponto de vista de linguagem, de tudo, né, de densidade, e também de tempo. A gente fica com essa sensação. O tempo é melhor resolvido quando você vai para o infantil? Você escreve mais rápido ali? Você resolve as histórias mais rápidas? Eu acho que o ato da escrita é mais rápido, não tem dúvida, porque é muito menos texto. Porém, eu lembro de um comentário de uma amiga querida, aliás, né? Lá atrás, quando eu lancei o Como Começa, que é um livro que tem muitas reimpressões, saiu em muitos países, está na 10ª reimpressão na Turquia. É um livro que, até hoje, ele, graças a Deus, não para de começar. E aí ela falou, não, mas esse livro você escreveu em 5 minutos. E eu falei, só que tem 5 anos, tem 5 anos aqui antes de escrever, né? Quer dizer, tem uma vida por trás disso, né? Então, é muito relativa essa questão do tempo, né? Porque... tem o tempo da história que está em você, tem o tempo de que ela foi escrita. E tem, assim, essa simplicidade, aparente simplicidade do livro infantil. A coisa mais difícil que tem é conseguir ser simples, né? Porque o simples não é fácil. Exato. Né? Tem muita complexidade para você chegar no simples. Total. Então, as pessoas até acham que é mais difícil escrever para criança. Eu não acho que é mais difícil, acho que é diferente. Né? Que você tem que estar num outro registro. Mas tudo bem, leva menos tempo para você terminar uma história, vamos dizer, o número de palavras que vão ter naquela história. Mas tem um tempo de elaboração que é tão grande quanto, né? Sim, sem dúvida. Depende do livro, depende de tudo. Também deve ter romances que você escreve assim, jorrados. E outros que demoram. Já ouvi escritores falando, esse aqui eu escrevi, nem percebi que estava escrevendo, fui no fluxo. Exato. E tem alguns que são difíceis, acho que a própria Carla fala isso, assim, To The Hill, ela fala que foi um jorro, saiu. Onde ela parava, o livro saía. E os outros já já teve uma questão com o tempo muito... Eu não sei se eu tô delirando, inventando, mas eu tenho a impressão de ter ouvido a pediatra. Da Andréa Del Fuego. A Andréa uma vez comentar que ela não sofreu nada para escrever a pediatra. Não, a pediatra ela escreveu em 3 meses. Então, né?
Ela disse isso mesmo, então não estou inventando. Não, é isso que foi. E a gente sente essa facilidade nesse fluxo do romance, né? Que é gostosíssimo de ler, você lê num pum também, né? Exato. Porém, é isso. Deve ter outros romances que ela ficou muito tempo, ou ainda está muito tempo, não é? Trabalhando. Muito legal. É legal essa questão do tempo, né? Em todos esses contextos, relativo, né? A gente vai falar um pouco dele ali quando a gente for falar um pouco mais do Ressuscitar. Mamutes. Agora o tempo inteiro vai ficar assim. Me fala. E aí você vai para os romances, já está no segundo romance aqui, prêmios, etc. Quando você foi para o segundo, né? Para o segundo romance, assim, o que você repetiu dele do último sábado e que você falou, não, isso eu não vou mais repetir em nenhum livro, nem no Ressuscitar e nem em nenhum outro. Tem alguma coisa que você lembra, que você destaque? Não teve nenhum plano assim, tipo, a priori, não vou fazer nunca mais isso ou quero fazer aquilo de jeito nenhum. E eles não têm nada a ver um com o outro, né? São livros completamente diferentes. Muito diferentes. Na forma, mas não no conteúdo, porque os dois falam sobre o tempo, os dois são movidos pelo tempo, né? A Rosa Monteiro, de quem a gente vinha falando agora há pouco, ela tem ela cita Isaac Berlin, eu acho que é o nome, de um escritor que divide os escritores em dois tipos, os ouriços e as raposas. Eu vi isso dela. Então, as raposas, ela se identifica como raposa, que são escritores que querem sempre novas paisagens e pulam de tema em tema e vão buscar novos assuntos, isso. Né? Ela cita esse escritor, que eu não tenho muita segurança de que o nome seja esse. Mas o que ele diz é isso. Que e os ouriços são os que ficam girando em torno do mesmo tema. Né? São escritores que estão sempre ali em torno. Eu me reconheço com todo o DNA de um grande ouriço, né? Porque e é engraçado porque precisou muito tempo e muitos livros para me dar conta que eu estou sempre falando o mesmo assunto, né? Mesmo nos livros para os pequenos, eu tenho vários livros que falam sobre o tempo, o mistério do tempo, como começa, no fim tudo recomeça de outro jeito, o ainda, enfim, tem vários, né? E o último sábado... é engraçado você falar isso, porque não é que a gente está falando de 2 livros, a gente está falando de mais de 30 livros. Então, muitos livros. É engraçado isso mesmo. E no último sábado, o que move a narrativa é o tempo de um luto e o tempo de uma gestação. Sim. E no Mamutes, o Mamutes é só sobre o tempo. É só sobre o tempo. É maravilhoso, aquela coisa do tempo do presente, o passado do presente, o passado do presente. Aquela coisa que você fica ali brincando com o tempo. E que tempo é esse, né? É que eu acho que o tempo é uma invenção da gente, né? A gente precisou colocar tudo num relógio para organizar a vida e para não enlouquecer, né? Mas, na verdade, a verdade está com Santo Agostinho, que diz que existem esses 3 tempos, que são 3 presentes. 3 presentes. É o presente do presente, o presente do passado e o presente do futuro. É maravilhoso porque isso. ou a gente vive na memória, que é o presente do passado, ou a gente vive no presente do presente, que é a contemplação, ou a gente vive no presente do futuro, que é a expectativa. Mas a gente está sempre nesses 3 tempos. Perfeito. Né? E você falou da Rosa aí, que é uma grande... que você admira muito o trabalho dela. Muito. Quem são as outras pessoas assim que são suas referências aí para escrita? Nossa, tanta gente. Mas olhando aqui para os 2 romances, assim, quem mais assim fica perto desse lugar que você escreveu? Olha, teve um livro que eu li há alguns anos, que é do Julian Barnes. Aí vamos precisar dar um Google para ver se eu não estou falando bobagem. Que é qual o nome? Sentido de um Fim. Sentido de um Fim, sim. Que é maravilhoso. Eu acho que é dele mesmo. Eu confundo ele com outro escritor que eu também adoro. Sentido de um Fim. Frank? Não é Frank. Julia Barnes. O Sentido de um Fim, exato. E desde que eu li esse livro, eu nunca mais esqueci, porque é um livro em que ele tem um personagem que é o historiador, né? Quer dizer, que já lida com o tempo de uma maneira, com o passado, né? Ele lê o passado a partir de provas objetivas, de documentação, mas sempre tem uma interpretação subjetiva dessa história que eles vão historiar, vamos dizer assim. E aí o romance é em cima desse historiador que já está numa certa idade e vai ser obrigado a se confrontar com o seu próprio passado, que ele simplesmente não lembra.
e que ele fala, não foi assim, que ele já tinha para ele era outra história, né? Interessantíssimo. É maravilhoso o livro. Mas ele é obrigado a ver por uma... Eu não quero dar spoiler do livro, mas assim, acontecem coisas que o fazem perceber, provar que sim, tinha acontecido aquilo, né? E ele é obrigado a olhar para aquilo de uma forma... nem tudo que a gente viveu a gente se lembra, e nem tudo que a gente lembra de fato a gente viveu, né? E o livro é sobre isso, é sobre memória, sobre invenção, sobre o que a gente acha que viveu, do que a gente lembra do que não viveu, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Esse é um livro que para mim ficou muito forte, muito sempre comigo, né? É um livro que eu gosto muito. Mas tem muitas referências. Um outro escritor que eu amo muito é Altos Voos e Quedas Livres, Google. Olha, você está trazendo vários livros que eu não li ainda. Você está aumentando a minha pilha. Não, esse escritor eu amo de paixão. No bom sentido. Como chama? Altos Voos e Quedas Livres. Altos Será que é do Julian Barnes também? Voos e Quedas Livres. Julian Barnes. É dele também. Então, ou seja, ele está na lista aqui. Ele é maravilhoso. Mas tem um outro que eu confundo o nome, daqui a pouco vem também. Mas as referências tem muitas, né? Que demais. Nossa, Clarice, Lígia. Própria Lígia, né? Esteve tão perto, literalmente. Não, a Lígia eu tive a honra de entrevistar 3 vezes. Uou, que demais. Foi muito. Que honra. Foi sempre muito importante na minha vida, a Lígia, como referência e como luz, né? Ela era uma luz mesmo. Uma luz, né? Sim. E era uma... assim, foi a minha formação na adolescência, era Lígia e Clarice, basicamente. Não só, né? Porque não tinha muito critério, eu lia tudo que caía na mão. Então, isso também é bom, porque te dá uma formação muito eclética. E eu lembro que tinha uma mistureba que eu lia desde Ana Karenina até Consciência de Zeno, até best-sellers, tipo, sei lá, não vou lembrar agora, mas tudo misturado ao mesmo tempo, e eu acho que isso é bom, te dá um caldo bom, né? Sim. Não, eu tive... Na verdade, eu tive a sorte, mas foi dentro de uma grande coincidência de estar um dia na Academia Brasileira de Letras por conta de um trabalho que eu estava fazendo. E aí o Arnaldo Nisquier, que eu nem sei, não sei mais do Arnaldo, assim, faz muito tempo, não sei. Me convidou para ir lá, falou, olha, acontece aqui um chá, vem um dia. Você tomou chá com a Lígia na academia? Eu não tomei exatamente com ela, mas ela estava tomando no dia que eu fui. Era uma entidade. É uma entidade. Uma coisa, assim. Eu vou te contar uma coisa, você vai ficar com inveja. Eu tenho 3 fotos com ela. Eu com 23, ela com 53. Eu com 30 e poucos e ela com sei lá quanto. E depois a última, eu com 52 e ela com 82. Que nós tínhamos os 30, mais ou menos 30, mais ou menos isso, no mesmo sofá. Ai, que nossa. Eu tenho as 3 fotos. E eu com 23, aquela cara assim de quem está do lado de um ídolo mesmo. Emocionadíssima. Foi para a revista Desfile, imagina. Olha aí. Ninguém aqui sabe o que é isso, porque é do século retrasado. Mas né? E assim, acabava as entrevistas, agora vamos fumar um cigarrinho e tomar um vinho do Porto. Gente, não. Né? Não era só comigo, com com todo mundo que eu entrevistava tinha esse ritual do vinho do Porto e do cigarrinho. Não, e com a Lígia. E você falou aí livros maravilhosos, né? Que você trouxe referência aqui. Dentro desses grandes livros aí que você leu, que você acessou e tudo, qual deles você gostaria de ter escrito? Tantos. Tem tanto livro que a gente lê e fala, para que eu vou escrever se isso já foi feito desse jeito maravilhoso, né? Tem aqueles livros que você fica realmente se questionando o que mais fazer depois disso. Mas tem um livro que eu adoro, eu uso em aula, que eu acho que ele é maravilhoso porque ele conta a história de um homem comum que tem uma vida comum, é uma história de uma vida medíocre, vamos dizer assim, medíocre no sentido de normal, nada de especial. E é um livro excepcional, né? Quer dizer, é a literatura que transforma uma vida banal numa coisa, né? É a cena de morte mais linda que eu já li na minha vida, que vira e mexe, eu vou lá reler. Acho que tem 10 páginas em que o personagem morre no final.
É excepcional, se chama Stoner, do John Williams. É um livro de 1960 bolinha, 1965, que foi publicado aqui pela primeira vez pela Rádio Londres, que é uma editora que depois... a Rádio Londres trouxe muitas coisas legais. Foi publicado recentemente, não foi? Foi republicado. Republicado. Eu quero até ler essa nova tradução para comparar, porque a da Rádio Londres era muito legal, muito boa. Que eu ouvi falar muito bem mesmo. Esse livro mas não li ainda. Esse livro é incrível. Incrível. Estou falando da morte, mas não estou dando spoiler, porque no primeiro parágrafo ele já conta que a vida dele é nada. E você continua lendo. Por que você continua lendo? Porque é literatura. É verdade, né? Incrível. Esse é um livro que eu adoraria. Escrever sobre o quer dizer, sobre o nada, vamos dizer assim, sobre né? É muito mais difícil, né? Porque é muito mais difícil. Tudo ia bem até que a casa pegou fogo. Quando você tem assim um. Né? Exato. E você você tem um artifício ali da literatura. Que não tem muita coisa acontecendo, que você fala... Porque assim, a vida como a vida é, também às vezes é uma coisa muito sem graça, né? Você fazer aquilo brilhar nas palavras... Você falar da poeira da xícara, né? Isso que é maravilhoso, né? E é difícil, viu? Demais. É mais fácil falar quando vai ter um incêndio. Exato. Quando vai ter uma grande traição. Uma traição, aí sim. Verdade. Eu ia te perguntar com relação ao... A gente falou aqui da questão do jornalismo, né? Que você trabalhou aí dentro de grandes editoras e tal. Que paralelo que você faz aí entre essas duas Silvanas que escrevia para as revistas e essa Silvana que está escrevendo hoje romances? Essa jornalista de editora para uma Silvana escritora, assim. Bom, na verdade... Quando elas mais se juntam e quando elas já se separam, ou elas já se separaram? Eu nunca me senti essa jornalista toda que você está falando, mas... O fato é que eu lembro que quando eu conversei com a Yara na Feira do Livro sobre os mamutes, e eu trabalhei com a Yara Biderman, né, que é a editora da 451, trabalhei bastante com ela em redações, na Folha de São Paulo, eu acho que na Marie Claire também. Ela insistia na coisa jornalística do ressuscitar mamutes, mas é que, assim, não é que teve uma pesquisa, e eu acho que em muitos romances a gente vai ter que pesquisar, né? Falamos aqui da Andréa Del Fuego, eu lembro de ouvir ela contando ela é fascinada por medicina, etc., mas ela foi pesquisar muito para poder fazer aquela personagem me convencer de que ela era uma pediatra, além do que uma pediatra que não gostava de criança, né? Que é excepcional o que ela faz. Mas, enfim, se você vai escrever sobre uma veterinária, se você vai escrever sobre... Eu lembro do Ian Coetzee Ian McEwan, numa Flip, contando que ele tinha se internado num hospital em Londres durante um mês e ele ficou... junto com uma equipe de neurocirurgiões, participando de cirurgias de abrir cabeça, né, para poder escrever Sábado, que o personagem era um neurocirurgião. Então, pesquisas de campo e pesquisas como a que, por exemplo, tem no Ressuscitar Mamutes, faz parte da escrita literária também, porque você... Para criar um personagem ou para você entrar num assunto, você precisa entender. Tem que estudar, tem que ter profundidade, né? Senão ele fica muito superficial, né? Então, tem... Mas não é... O registro... A diferença é o que você faz com isso, o registro que você vai imprimir dessa informação é completamente outro, não é o registro jornalístico. Né? Você vai trabalhar isso como literatura. Perfeito. E você falou que não fez letras porque não queria cair na sala de aula, mas acabou caindo de alguma forma. Eu nunca imaginei que ia virar professora na minha vida. Nunca. E o pior é que hoje em dia eu adoro. Para você ver, né? Adoro dar aula. E nessas experiências das oficinas, aí, o que mais você tem ouvido desses novos autores, o que mais você tem aprendido assim, com esses novos autores? Eu aprendo muito. Lá no Vera, tem saído... Bom, não é nem de hoje, né? Pensa na Natália Timmerman, que foi minha colega lá do Vera, e tantos escritores maravilhosos que saíram de lá, né? Gabriela Guerra, Natália Timmerman, o Alfredo Nugent, que hoje
está na Todavia, mas ele lançou um romance maravilhoso na época, eu acho que pela Alfaguara. Enfim, quantos romances não saíram de lá já e vêm sendo premiadíssimos, né? O ano passado eu concorri, tive a glória de concorrer com... Não era só meu aluno, era aluno do Vera, mas tinha passado por mim, tinha sido meu aluno e eu tinha participado da banca dele, o Alexandre Eliatti, que ganhou entre os estreantes. Que ganhou, é verdade. Eu fiquei super contente. Que é maravilhoso. Né? Tinta Branca. Tinta Branca, foi maravilhoso. E esse ano tem um outro Ricardo aí eu vou falar errado sobre o nome do Ricardo. Seu Jeito de Soltar Fumaça é o nome do livro. Ele publicou pelas 7 letras, é Ricardo... Google, daqui a pouco a gente já acha. Mas ele está concorrendo entre os estreantes também. Só de estar lá entre os estreantes já está muito legal. Eu já me senti premiadíssima ano passado de estar lá. Como chama o livro? Seu Jeito de Soltar Fumaça. Seu Jeito de Soltar Fumaça. É Ricardo... Soltar Fumaça. Ricardo Motomura. Então, ele está concorrendo. Então, isso é só para dar 2 exemplos assim, fresquinhos. A capa é linda, inclusive, a capa do livro. Não, e o livro é ótimo. Né? Também acompanhei muito o processo de escrita desse livro. E o que você, mas o que você tem mais aprendido? O maravilhoso é que a gente aprende. Porque, assim, gente que já está rodando. Essa coisa de falar professor, não é professor, somos todos escritores lá, né? E a gente... se eu tenho alguma coisa para contribuir para os que estão chegando, eles contribuem muito, mesmo sem perceber comigo, né? É uma troca muito intensa, porque a gente se lê, um lê ao outro, você acaba se lendo melhor também, né? E, enfim, não é exatamente dar aula para pequenos, né? É outra relação. É gente que já está ali, já... E eu sinto, lá no Vera, especialmente, eu sinto que... Eu dou aula lá desde 2016 ou 17, não sei. Mas a cada ano a gente dá a oficina introdutória, a Isa e eu. E a cada ano eu percebo que os alunos chegam mais articulados, mais, assim... já são escritores. Tem alguns que eu falo assim, o que você está fazendo aqui, por exemplo? Entendeu? Eu leio o texto e falo, que comentário você quer que eu faça sobre esse texto, né, irretocável? Né? Então, vai publicar, menino? Então, o grande barato é que tem muita gente escrevendo e muita gente escrevendo coisas ótimas. Né? Tem uma quantidade de coisas boas. Acho que a literatura brasileira está num momento muito fértil, muito fecundo, né? Muita gente legal escrevendo. Eu fico feliz de ter estreado com 60 e lá vai muitos anos. Nesse momento tão bonito da literatura brasileira, né? Sem dúvida. E tanta gente aí que você participou do processo de escrita junto, agora está como mentora, né? Então é muito legal. Porque eu penso que quando eu era pequena, isso faz muito tempo, não vem ao caso aqui entrar em números, mas quando eu era pequena não tinha nada para os pequenos lerem. Era muito pouca coisa, né? E quando eu estava no comecinho da adolescência, o que tinha? Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro Vasconcelos. Não, chegava uma hora que esgotava, você tinha que reler. Não tinha, né? Monteiro Lobato, obviamente, mas não tinha um cardápio. Hoje você entra numa livraria, a quantidade de livros para os pequenos, né? De todos os tipos, de todos os... Enfim, é muita coisa. E mesmo escritoras. Que escritoras eu lia quando eu era adolescente? Tinha a Hilda Hilst, maravilhosa, a Lígia, Clarice, mas hoje, me diga, por onde começar? Por onde começar? Quantas você pode escolher ler só mulher, incríveis. inclusive. Exatamente. Que não vai faltar opção. Opção boa e também com muita obra publicada. E fora os homens também. Tem muitos homens incríveis também escrevendo. Então, é um momento muito único, eu acho, né? Muito que a gente legal, está vivendo, assim, muito legal. Precisamos ter mais leitores, né? Porque escritores vamos já trazer mais leitores, tem bastante livro, tem muita gente produzindo coisa boa, vamos trazer mais gente para ler, e é por isso que a gente está aqui também, né? Para trazer mais gente para é uma coisa importante. Exato. A gente falou aqui no início do prêmio, né? Que você falou que foi finalista, esse próprio seu ex-aluno aqui também que já está aí... também sendo indicado e tudo, eu queria te perguntar do que você leu aí nos últimos meses, último ano, que livro que você premiaria, se você tivesse essa caneta? Ai, gente, tão difícil isso, né? Eu me encantei com livros de poesia. Eu não sou... Eu tenho lido bastante poesia, mas esse eu comprei... Assim, eu sentei na livraria da Travessa do Vila Lobos, peguei para folhear, li o livro inteiro ali, cheguei em casa e escrevi para ela, nem a conhecia, Lilian Sais. Fiquei
Ai, você devia trazer ela aqui, ela é Dado maravilhosa. recadíssimo. Chama Palavra Nenhuma, eu acho. Foi publicado pelo Círculo de Poemas. Escrevi para ela para falar assim, olha, ótimas no ciclo. pirei com o seu livro. Aí parece que ela está entre os finalistas do Prêmio Oceanos. Acho que chama O Livro do Figo. Esse eu ainda não li, mas eu quero ler tudo dela. Legal. Porque eu achei ela maravilhosa. Eu a premiaria se eu pudesse. Perfeito. Dado o recado. E já fica o recado para a Lilian aqui também, para vir conversar com a gente. Traga Vamos fazer Lilian, contato. vale a pena. Eu queria pegar o ponto da entrevista que você fez com a Lígia, né? E com outros autores, né? Que você citou aí, que entrevistou também. Hoje, quem você gostaria de entrevistar hoje? Você sabe que o meu cunhado, marido da minha irmã, o Alessandro Giannini, trabalha na Veja, ele foi para a Noruega cobrir não sei o quê, e entrevistou o John Foss, logo depois do Prêmio Nobel. Foi ótimo, porque aí Gabriela Guerra e eu mandamos perguntinhas para ele fazer. Que demais! Ele fez algumas perguntas saiu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja. Então, ele é um autor que eu fiquei assim... nunca tinha lido, obviamente, a obra dele só chegou aqui depois que ele ganhou. Exato. E eu adorei, eu realmente me conectei demais com a questão do tempo, né? O que ele faz com o tempo. Ele faz com o tempo. É incrível, né? Porque ele coloca tudo em simultâneo, que é o que é, e ele consegue... Eu tentei fazer isso aqui, não chega nem aos pés. O que ele faz é magnífico, porque ele faz o passado acontecendo junto, tá ali em cena com o presente, né? E fica muito hipnótico, você entra naquela... naquela roda, né? Em que ele coloca a gente enfim. E você lembra do que você perguntou para ele? Para ele? Puxa, o que eu perguntei para ele? Posso até olhar aqui, porque eu tenho escrito aqui na caixinha que eu mandei para o Alessandro. O que a gente perguntou para ele? Pode olhar. Não vou lembrar. Pode olhar. Não vou lembrar. Vamos. Vou olhar aqui. E enquanto você está pesquisando aí você já leu bastante coisa dele, depois que você começou a ler? Então, eu li... Que também começou a ser publicados mais livros dele, né? Inclusive, acho que a Fósforo acabou de publicar mais um. Que é das peças de teatro. Eu comprei da Poesia Reunida dele, esse ainda não li, mas eu adorei A Casa de Barcos, eu gostei muito. A Casa de Barcos é maravilhosa, eu li. Maravilhoso. É incrível. E incrível, porque tem a Alice, o Ali, o L, não sei falar, mas assim, muda uma letrinha, é o mesmo nome. Exaleza, é muito difícil o título daquele livro. É Alês, alguma coisa assim. Trilogia também, adorei, você leu? Acho que trilogia não, acho que eu li A Casa dos Barcos e esse... E o Alice. O Alice, é a Alice. Que enquanto eu li, eu falava, gente, eu conheço muito essa história, eu já vi isso, onde eu vi isso, eu não conseguia lembrar, de repente, no meio da leitura ali, porque é um livro que você lê até aquele final, sem ponto final, né? Que é magnífico. Mas quando eu estava lendo, eu lembrei que eu assisti uma peça com a Renata Sorrah, muitos anos atrás. Era um monólogo, e eu nunca esqueci dessa peça, que eu não vou lembrar o nome, o título, mas eu nunca esqueci porque o cenário era da Daniela Thomas, e era um mar, e era a Renata Sorrah olhando para essa janela, para esse marido que foi para o mar e não voltava. Era a peça, era dele. Era o livro. Já era mesmo? Sim, só que eu não sei se ele escreveu a peça antes do livro ou o livro depois, entendeu? Eu não sei. O Tostines veio antes porque fez que não era. Não sei qual foi. Mas eu lendo Alice, falei, eu já vi isso em algum lugar, porque eu entrei na mesma ansiedade daquela personagem que não vai para a busca e vai para o barco, que vive naquele dia, volta. Vive naquele dia que nunca mais passou para ela, né? E era a peça da Renata Sorrah, que a gente pode descobrir como... A gente descobre depois aqui pesquisando que o cenário era aquele mar. Era lindo, lindo. E como que você tem conciliado seu tempo aí? Eu estou vendo você em muitos lugares, nas redes e tudo. Como que você tem conciliado seu tempo para a escrita? O tempo para a escrita está difícil. Quando a gente está em campanha, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a gente escreve o livro devia ir.
Já foi, porque ele já saiu de mim, ele já devia ter... Mas você tem que fazer um trabalho ali grande. Como disse a Rosa Monteiro, você tem que, né? Que hoje tem essa... Que eu acho uma coisa um pouco... Tem que ser engraçada, tem que ser... eu acho complicado, porque assim, parece que a figura do autor é tão importante quanto o livro, ou tem que estar ali associado ao livro. Tem um culto ao autor que, honestamente, eu acho complicado. E para mim é muito difícil, né? Tá aqui falando com você, eu tenho que esquecer, fingir que a gente está batendo papo, porque é difícil, não é? Teoricamente, um escritor é um cara que se recolhe, que é mais quieto, né? E as pessoas falam, mas você dá aula, você já está acostumada. Também é diferente, porque a aula é um ambiente super protegido ali com alunos, é diferente de um palco da Flip, onde e é orientado por você, né? Entre aspas, aí é mais controlado. Então, para mim é difícil e eu tenho sentido falta disso. E eu achei linda aquela entrevista da Han Kan, logo depois que ela ganhou. Maravilhosa. Que ela fala, o que você vai fazer? Ele fala, eu vou me esconder e terminar meu romance. I want to finish my novela. Aquela delicadeza, né? E eu sinto muito isso. Tudo que eu queria... Né? Alguma coisa assim que ela fala. Eu não vejo a hora de terminar o semestre, terminarem as aulas, de verdade, para poder ficar quietinha lá no meu canto, né? E escrever, porque o que você menos faz quando você está nessa toada é escrever, né? E, linda ela. Aliás, eu usei um livro dela esse ano no curso Vera, na introdutória, que é o livro branco. Que eu li esse livro, é maravilhoso. Eu li recentemente. É maravilhoso, né? O Atos Humanos eu não li, mas o livro Atos Humanos branco... é incrível também. E a vegetariana... O que eu não li foi a vegetariana, que tanta gente fala. Mas ele parece que divide opiniões, né? Eu vi gente falando que gostou muito, eu vi gente falando que não gostou. Eu tive um problema com a vegetariana, porque eu li a primeira publicação da vegetariana aqui, que eu não vou lembrar qual foi a editora, mas era uma tradução péssima. Que tinha até... Assim, eu tenho em casa o livro, não posso foi provar. A da Todavia. Tinha, a da Todavia veio anos depois, parece que é muito boa, e eu quero reler, porque eu fiquei com uma péssima impressão por conta dessa tradução, que tinha marcas de preparação de texto no livro impresso. Não, nunca vi uma coisa tão ruim. Google. De verdade. Pior que Google, né? Muito ruim mesmo. Não, esse eu não li ainda, mas eu acabei de ler li o Atos. Já tinha lido o Atos há alguns anos, há 2, 3 anos. E li agora o livro branco. É genial. É lindo, né? É genial, é lindo. É muito sutil, né? Muito. É muito sutil. Muito delicado lindo. Também, né? E o que você está lendo? Falando de leitura. Eu estou terminando a duras penas... porque estou com muito trabalho, então está difícil para ler, mas eu estou terminando Os Vulneráveis, que eu sou muito fã da Sigrid Nunes, desde que eu li O Amigo, que eu adorei. Eu quero esse muito. livro dela. O Amigo é maravilhoso também. Mas Os Vulneráveis não li ainda. Então. Mas me falaram que é muito bom. Inclusive, o que ela está enfrentando... e Os Vulneráveis, foi lançado um filme em cima, não foi? Não, é o segundo livro dela, O que ela está enfrentando, que o Almodóvar fez um filme que ganhou um baita prêmio. É verdade. Os Vulneráveis é sobre a questão da pandemia, não é? Tem pano de fundo. É bom, é muito bom, mas eu preciso dizer que eu amei muito o que você está enfrentando, ou o que ela está enfrentando, não sei, que é esse que o Almodóvar baseou o filme no livro. Esse eu estou muito curioso para ler. E O Amigo é maravilhoso. Não, O Amigo é uma coisa, uma pérola. É uma pérola, Tá aí um livro que eu gostaria de ter escrito, tá vendo? Quando a gente falou. Mais um. Esse é um livro que eu terminei e falei assim, por que eu vou escrever alguma coisa depois disso? Eu achei... tudo perfeito ali. E eu comecei nele, então, a obra dela. Então, o sarrafo subiu. Subiu bem, assim, porque eu tô com uma expectativa altíssima para ler os outros dois. Mas eu quero ler primeiro o que... Acho que foi a Fabi... Lê o que ela está enfrentando, você vai gostar. Exato, foi isso que ela me indicou. É muito... A história é muito bonita. E ela também fala muito de luta e morte, perda, né? Então, e Os Vulneráveis também esbarra nisso, né? Que é a nossa vulnerabilidade diante da finitude. E o quanto a gente se viu vulnerável, né? Também diante da pandemia, né? A gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Um livro para enaltecer... Pior que eu queria fazer colinha para decorar as coisas, não consegui. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Eu tô adorando essa conversa. O livro não era para fazer colinha, mas não deu tempo, gente.
Eu preciso dizer aqui para vocês que era outro dia a entrevista, ele antecipou, então eu não tive nem tempo de fazer meu gente, isso é verdade. É tudo verdade aqui, não é nenhuma mentira. Só falamos verdade. Bom, eu começo pelo livro Para Esquecer, que é difícil, né? Porque eu sou aquele tipo de leitora que eu sempre acho que vai melhorar. Porque tem gente que começa a ler e abandona. É ruim, abandona. Eu sou dessa pessoa também. Não que abandona. Você vai? Aqui insiste. Não, uma hora eu abandono. Quando não tem jeito, eu abandono. Não mas abandono. olha, para eu abandonar... precisa ser ruim demais. A pessoa tem que me convencer disso vezes, de verdade. Às vezes não é nem uma questão de ser ruim. Esse livro, por exemplo, que eu lembro agora... que eu só não esqueci, porque eu vou até o fim, mas depois eu esqueço do livro, porque não é um livro inesquecível. Mas esse eu lembro porque eu li há pouco tempo, e o livro o livro é bom, tanto que foi indicado ao Booker Prize, enfim, é um livro bacana, e por isso que eu fiquei curiosa, quis ler, mas não me conectei né, com a escrita, não sei se é a tradução, mas não me conectei com a história, não pegou, chama Boulder. Boulder, e não tem gente que ama, né? Esse é bem recente. Então eu só não esqueci, porque eu acabei de ler, mas é um livro que eu vou esquecer. Daqui a perfeito. um mês eu não vou lembrar mais dele, porque não rolou, às vezes sinergia. Às vezes o livro é muito bom, mas você não se conecta, né? Às vezes tá um momento também da gente. Para emprestar. Para emprestar tem um monte. Você já citou alguns aqui. Emprestar, que eu empresto o livro e depois fico cobrando de volta. Você fica... porque as pessoas... Porque a gente tem um grupo de escrita, um coletivo, que funciona na minha casa, que se chama Sente Escreve, já há 8 anos, que somos um grupo de escritoras, uma oficina em que a gente produz juntas, e a turma chega lá em casa e vai levando, e agora eu estou fazendo fichinha. Eu acho justo. Porque você precisa do livro de volta. Outro dia eu estava louca. Eu tenho ciúme dos meus livros. Queria o planista. Não é só ciúme, você está grifado. Então Não, mas é um ciúme por causa disso. Porque às vezes você pode até comprar outro livro, tá bom, fica com ele, mas e o grifo que você fez aqui? Exato. Tem uma amiga minha que fala livro inteligente. Livro inteligente porque já está todo grifado, você sabe onde está. E eu gosto de pegar livros que eu li e ler só as partes grifadas. Claro. Né? Claro. Ou um ou outro, não precisa ler todos grifados do mesmo livro, mas eu pego grifado de um, grifado de outro, e fico lendo aquilo. É maravilhoso, tipo um sábado de manhã, pegar só os grifados de livros que você já leu. É maravilhoso. Então, e se esses livros estão por aí, tem o lado bom de estarem por aí, de outras pessoas estarem lendo, mas você perde essa parte, né? Não, e às vezes eu preciso do livro para uma aula, tal, vou procurar o livro não tá. É que então, quem trabalha com o livro, né, precisa muito. Eu preciso muito também por conta do trabalho, né? Mas olha, livros que eu empresto ou emprestaria sem ter medo, O Amigo, da Sigrid Nunes, As Primas, da Aurora Venturini, não sei se você já leu. Da Argentina, não li ainda, mas eu sou console, você tem que ler esse livro. É maravilhoso, é imperdível, é incrível, e a história por trás do livro também é incrível, que está no prefácio da Mariana Henriques, vale a pena ler o livro, e o prefácio principalmente. Depois, Planícies, do Federico Falco, é um livro que eu amo de paixão, que é uma história de amor entre homens, lindo livro, delicadíssima escrita. Lindo. Sim, para emprestar livro bom tem um monte, né? Que bom, né? Que a gente tem bastante aí. Eu já estou pegando aqui a dica do Planícies também, que não li. Lindo. Federico Falco. Que mais que eu li que eu empresto, assim? Na verdade, eu empresto tudo que pedem lá em casa, mas... não sei. Já tem boas referências aí. E para enaltecer? O que se chama de enaltecer? Enaltecer é um livro. Aqui enaltecemos todos esses livros. A gente já enalteceu muitos. Né? Mas algum que você queira repetir. Enaltecer é tipo um livro que é incrível. Você já falou do Amigo, você já falou de alguns, você já falou do John Fosse. Sabe um livro que eu amo? O John Fosse. Né? Desonra, do Coetzee, que eu acho que é um livro... Né? Um dos livros da vida. Do Coetzee. Depois, mais recente, um que eu adoro, da Olga Tokarczuk. O Sobre os Ossos dos Mortos. Sobre os Ossos é maravilhoso. Adoro. Esse livro é incrível. Assim, aquela coisa ácida, aquela ironia, e a história que ela constrói, né? Essa coisa Eu li um outro livro dela que eu amei também, mas já não é um livro tão fácil, não dá para emprestar assim. É um livro que você tem que pensar para quem você vai emprestar, porque ele é mais desafiador, eu diria. Chama Correntes.
Que é Todavia Nós Somos também Corrente eu não li ainda. Os Ossos, também. sim. Mas o Corrente já vi muito comentário bom também. E o livro para crianças dela também é incrível. Eu esqueci o nome, mas é lindo, lindo, lindo. E já foi traduzido para o português? Foi, a Todavia publicou. Legal. Uma edição linda de Não morrer. sabia. Ilustrações maravilhosas. É lindo o livro dela. Legal. Não vou lembrar. Perfeito. Dados recados todos. E muitas indicações legais. Faça um Google. Inclusive para mim, que eu já vou sair daqui com uma listinha já. Para aumentar a minha pilha, né? E minha ansiedade. Não, e ansiedade? Fala. De querer ler tudo. Ai, gente. Fala um pouquinho aqui do Ressuscitar Mamutes. A gente já falou um pouco dele, né, durante a nossa conversa, mas assim, de onde nasce essa história, de onde nasce a vontade de contar essa história aí toda pautada no tempo? Esse livro, assim, ele se fez meio geração espontânea, vamos dizer assim, porque não teve uma... Por exemplo, eu estou agora com um novo projeto que um dia eu vou voltar a ele quando eu voltar a ter tempo, mas esse está na minha cabeça, né? Porque a gente escreve aqui muito tempo antes de ir para o papel, para o computador. E esse não. Esse foi um processo completamente diferente. A gente estava na pandemia, eu assisti a esse documentário que era sobre ressuscitar mamutes, fiquei muito intrigada com tudo aquilo, escrevi o texto que abre o livro, que era exatamente o que tinha acontecido, o documentário que eu tinha acabado de assistir com meu companheiro, e fiquei intrigada e fui para o Google, e, assim, aí talvez a jornalista, mas a curiosidade, né? Comecei a pesquisar que história era aquela, porque fui encontrando cada vez mais indicações, elementos e cientistas contando das pesquisas que eles estavam fazendo, essa ideia de trazer do DNA desses ossos que estavam sendo encontrados de mamutes, fazer essa cruzamento com os elefantes africanos hoje para fazer os mamofontes, enfim, mas a ideia é ressuscitar esses bichos imensos e recolocá-los na tundra em certas regiões do planeta que estão muito devastadas, né, para contar não só com os grandes cocôs que eles fariam para fertilizar a tundra, mas também com as pisadas poderosas que vão manter o gás venenoso lá bem no fundo abaixo do gelo, evitando o degelo e tudo que está acontecendo com o planeta. Mas, enfim, já devia ter mamutes, eu sempre falo, já deviam estar andando por aqui hoje, porque a coisa já está... Já deu ruim, né? A gente já sabe. Não vai ter que esperar. A gente estava falando sobre isso aqui offline. Parece que está na boca do gol para sair o pássaro Dodô. Que descobri que tem uma empresa que tem muito dinheiro envolvido nisso, muito, muito, muito. Então, claro que essas pesquisas também é que nem carro de Fórmula 1, né? Que tem toda aquela tecnologia que depois é aproveitada para os carros que a gente usa no nosso dia a dia. Sim, então, é claro que essas pesquisas todas com esses bichos pré-históricos, quase míticos, também vai ser aplicada para ressuscitar, vamos dizer assim, espécies que estão se extinguindo, né, coisas mais próximas. Mas, enfim, o pássaro Dodô já parece que vai estar de novo nas Ilhas Maurício. Mas o que me intrigou nessa história dos mamutes foi começar a pensar que a ciência, ela parte das hipóteses, e se isso, e se aquilo outro. Quer dizer, o cientista tem que ter uma cabeça tão aberta, imaginativa e voltada para o abstrato, tanto quanto um escritor, né? Se ele lança hipóteses para poder imaginar que aquilo poderia ser assim, por exemplo, imaginar o universo. Eu não tenho essa capacidade. Eu acho uma loucura quando eles falam em zilhões de anos-luz. Eu falo, da onde isso? Nossa, né? Você sabe que eu tenho uma certa dificuldade. É muito difícil. Um movimento que acontecer numa estrela vai chegar aqui em 600 mil anos. Não é muito louco, mas assim, eles conseguem imaginar essas situações porque essa capacidade imensa de abstração e por conta de conseguir imaginar, eles acabam descobrindo coisas e trazendo inovações e descobertas incríveis porque eles conseguem imaginar o que parece hoje impossível, tipo ressuscitar mamutes. E a gente na literatura não faz diferente, que se a gente não imaginar, não sonhar, a gente também não chega em lugar nenhum, não cria mundos, não cria personagens. Total. Né? Então, isso me fez assim pensar nesse paralelo entre os cientistas e os escritores que, de alguma forma, estão sempre se perguntando, e se tivesse sido assim? E se viesse
ser assado, né? E também por conta de imaginar que você vai para o passado para buscar uma solução para o presente que vai tranquilizar todos no futuro. Então, né, a coisa do tempo veio vindo, e aí eu comecei eu estava lendo muita coisa sobre o tempo, porque a gente estava na pandemia, e porque é um tema que sempre me permeia ali o trabalho. E naquela época da pandemia a gente só pensava em tempo, e que tempo é esse? Cadê o domingo? Que hoje todos os dias são domingo, ou todos os dias são segunda-feira, né? O tempo era sempre o mesmo, então eu estava sempre pensando nessa coisa do tempo, e escrevia pequenos fragmentos que eu chamava de fragtempos, que eu escrevia entre as aulas, entre a louça na pia e a roupa no tanque, né? Porque era aquela vida que todos nós vivemos, experimentamos. Sim. Então, e fui escrevendo esses fragtempos que eu não sabia muito onde andar, mas que eram coisas que eu pensava e que eu fui elaborando. E aos poucos, sem que eu me desse conta, a figura essa personagem, essa mãe, foi se emaranhando na narrativa, encarnando os tempos. Ela trouxe a oportunidade de pôr em cena o que eu queria colocar, que era o passado, o presente e o futuro acontecendo simultaneamente. Então foi assim, e chegou uma hora que eu achei que estava tudo muito louco, mas ao mesmo tempo por conta do nosso coletivo, nosso grupo de leituras, da nossa oficina ali particular, os olhares da Isabela Noronha, da Gabriela Guerri, de várias de nós lá na oficina, me fizeram ver que não eram fragmentos, que era uma narrativa única, que tinha um caminho, e que ali o ensaístico, o fabuloso, o inventado, a memória, o fabuloso, tudo isso, e o científico, tudo isso, de uma certa forma, estava falando sobre a mesma coisa. Então, tinha um fio que ligava tudo, que não era tão díspare como eu tinha imaginado, né, no início. Tudo ali fazia o mesmo sentido. Então, foi assim, foi um livro que foi se fazendo um pouco sem que eu me desse conta, sabe? Meio que retalhos no bom sentido mesmo, né? E essa forma fragmentada também espelha um pouco o que é o próprio tempo, né? Total. Que esse quadrinho de retalhos o tempo inteiro que vai se recortando ali, né? Mas eu acho que ele não tem nada a ver com o anterior, no sentido, apesar de falar de tempo, ele não tem nada a ver com o anterior, na forma, e acho que se vier até um terceiro romance, que eu algum dia vou poder voltar a trabalhar, também não vai ter nada a ver com nenhum desses dois, apesar de também ter o tempo. Ter essa linha do tempo, perfeito. E o título sempre foi esse, ou ele teve algum outro em algum momento? Não, sempre foi esse. Sempre foi esse, nasceu esse. Já, porque era o documentário, né? E porque, enfim, também tinha a ver com ressuscitar a mãe Muti, né? Sim, total. A gente está indo para o final aqui, tá? Da nossa conversa deliciosa. Posso ler um trechinho aqui, antes de finalizar? Não é possível realinhar perfeitamente o passado. Também ele se move quanto mais avanço para o futuro. E hoje, o rosto dela ressurge no meu, mostrando detalhes que só a distância poderia iluminar. Algumas descobertas são perturbadoras, outras surpreendem com o que antes não era visível. Provando que nenhum registro é imune ao tempo, há anos, nos mesmos porta-retratos, a fotografia do meu filho ainda de fralda no colo da avó, de 64 anos, já não é só uma imagem banal de uma tarde qualquer. Quando fixei aquele momento, não sabia que estava fotografando a saudade. E é muito legal isso, né? Porque é capaz até de fotografar o tempo. Tem até a capacidade de fotografar a saudade, né? Com certeza. Né? Olhar para uma foto do meu filho bebê, quando você fotografa, você não está se dando conta que um dia você vai olhar para aquela foto e perceber que você fotografou um fragmento de tempo que chama saudade, né? Exato. Que ele é passado, mas ele também não é, mas ele não é passado. Não. Ele é presente o tempo todo. É gênio. Maravilhoso, esse trecho é lindo, parabéns. Obrigada. Vamos fazer um ping-pong aqui pra gente encerrar? Também não ensaiei o ping-pong.
Vocês me pegaram, sabe, com essa história. Vamos. Mas esse vai ser facinho, vai. Ah, vamos ver. Você vai precisar voltar aqui pra gente fazer um outro episódio, porque tá maravilhoso. Ó, saindo o próximo livro, você tá convocada para vir aqui. Bom, vai demorar um certo tempo até sair. Vai demorar um certo tempo, mas tudo bem. Que tempo é esse? Que tempo Falamos é esse? tanto Verdade. dele, né? Escrever é... Escrever... para mim é abrir uma porta. Abrir a porta de uma casa que é nova para mim. Cada vez é isso. Perfeito. Escrever para crianças. Escrever para crianças é olhar para o mundo com aquele olhar de curiosidade, né? Com aquele olhar que a gente perde às custas de ter que crescer na marra, né? Então, escrever para elas é poder recuperar em mim esse jeito de olhar para o mundo a partir de outros andares. Né? Maravilhoso. E escrever para os adultos? Escrever para os adultos? Como diz o amigo meu, como é chato ser adulto. Não sei se eu escrevo para os adultos, nem para as crianças. Veja, esse para me pega um pouco, né? Porque a gente escreve... A gente se escreve quando escreve, né? Sim. Então, tantos adultos pegam um livro para crianças e se veem ali porque recuperam também, como leitores, a criança que tem neles, porque eu precisei recuperar a minha criança para escrever, né? E do mesmo jeito, eu acho que um adulto que se conecta com o que eu escrevi, alguma coisa ali vai fazer sentido para ele, vai conversar com a história dele, dentro desse mundo que a gente vive. Agora, eu não sei se escrever para adultos, porque... Difícil ver essa pergunta, nunca tinha pensado nisso, porque a gente vira adulto e parece que é uma coisa que está posta, né? Exato. Né? Mas não necessariamente, né? Não sei. Perfeito. Não sei se todo mundo que lê meus livros para adultos é de fato adulto. Também escrever para crescidos, talvez. Ler é... O que é adulto, né? Exato, ler é... ler é experimentar tudo com os olhos, vai. Maravilhoso. Né? Isso eu já usei em algum lugar e eu acho que a frase é boa. Maravilhoso. Então vale repetir. Maravilhoso. Vamos repetir sempre. Vou adotar também. Reescrever é... Reescrever é um verbo que anda de mão dada com escrever, porque escrever é reescrever. E essa frase não é minha, não, é da Noemi Jaffe. Escrever, reescrever, 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 porque não existe escrita sem reescrita. Né? Então, eu acho que realmente... É também escrever. E publicar? Publicar é uma chance, é uma sorte, é um sonho, né? Perfeito. Receber críticas? Desde que sejam críticas sobre o que funciona ou não funciona no texto, são ótimas, né? Quando vamos acabar pau nesse autor, eu acho que não, né? Na pessoa física, aí eu acho que não é bom. Mas quando a crítica é o texto, é muito bem-vinda, porque ilumina o que a gente não está conseguindo ver ali, né? Me ajuda a me ler melhor. Perfeito. Né? Que é o que a gente faz muito nas oficinas, né? Isso é ótimo. Perfeito. Ser premiado? Ser premiado é gostoso, né? Quem que não gosta de ser premiado? Mas é tão da ordem do imponderável, né? Que tem tanta gente tão ótima, maravilhosa, que talvez nunca tenha sido premiada, que então é imponderável porque, assim, vai saber que conjunturas qual é a astrais, conjunção, né? Para chegar naquilo. Para chegar naquilo, o dia tal, Astro X, o humor do jurado Y. Então, mas é claro que é gostoso e é um baita reconhecimento, né? Isso sem dúvida. Maravilhoso. A opinião do leitor? É muito legal, né? Mesmo quando ela é assim... Esse é o prêmio, né? Mesmo quando ela é mais ou menos, enfim, porque nem sempre é né? Não, né? Outro dia, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito falou assim, não dá para pôr os mamutes num clube de leitura, porque, sabe,
É difícil aquele começo. Então, que pena, né? Mas assim, eu fiquei triste, mas né, tudo bem. Não sei o que ele quis dizer com é difícil. Você deveria ter falado, nem todos os começos são fáceis. Pois é, né? Exatamente. Às vezes precisa de um pouquinho de desafio. Exato. Né? Mas não posso, ele falou, é diferente do sábado. Eu falei, é mesmo, é outra história. No sábado tem uma história muito mais linear e tem um amadurecimento também da escrita de um para o outro. Tem alguns anos aí, né? Vamos dizer que a gente vai ficando mais adulto, talvez. Talvez. Né? Mais maduro. Mas assim, eu acho que o que eu acho mais legal assim de quando você ouve os leitores é sentir claramente como você escreve um livro e cada leitor lê o livro que lê a história que para ele faz sentido. Então, o livro se transforma na leitura de cada leitor. E ele traz coisas que você nem se deu conta de que, de alguma forma, você tocou ali naquilo que para você era uma coisa de uma cena para outra ali que você passou e foi a coisa que mais pegou para ele. Exato. Então, porque, né? Então, tem gente que lê o sábado e fala assim, não, a relação dela com a mãe, para mim, era coisa... Segundo. Não digo secundária, mas estava longe de ser um tema diagonal do livro e que pegou muitos leitores. Então é legal também de ver como cada leitor lê um livro, né? O mesmo livro. Sem dúvida. E Ressuscitar Mutantes, além de ter um início um pouco mais difícil, é o quê? O que é Ressuscitar Mamutes? Não, Ressuscitar Mamutes é tocar o mistério da literatura e da ciência. Maravilhoso. Chegamos ao final aqui, adorei nosso papo. Você está convocada a voltar aqui, que essa conversa foi maravilhosa. Na próxima eu vou estudar tudo, vou decorar. E você não vai mudar a agenda. Você não vai mudar a agenda, não vai me pegar de calça curta. Me pegar de calça curta. Silvana, obrigado. Que papo delicioso. Obrigada a você mesmo. pelo convite, adorei. Imagina, eu que agradeço demais você ter aceitado. Parabéns pelo trabalho, que venham muitos mais livros. Obrigada. E eu amei os dois, de verdade. Pode me chamar mesmo. para falar de livro para crianças também, que eu vou adorar. Então, no próximo que você vier, a gente faz um meio a meio aí já com o livro Romance Novo, mais livros para crianças. Eu também quero falar de mais livros para crianças aqui. Vai ser ótimo. Vai ser uma ótima conversa. Então, super obrigado. Obrigado. Parabéns pelo convite. Seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Continue escrevendo aí para nossa alegria. Continue lendo e continue falando dos livros todos que a gente precisa divulgar muito. Essa parte pode deixar comigo. Ótimo. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham se divertido aqui, o quanto a gente se divertiu nessa conversa, que foi maravilhosa. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui também para outras conversas, tá? E não deixe de assinar o canal para toda vez que a gente tiver um episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já no outro episódio, tá? Um beijo.